E para falar sobre a solidão, está aqui no estúdio o homeopata e psiquiatra Aloísio Andrade. Doutor Aloísio, como disse o senhor aí, eu lhe pergunto, a solidão faz parte mesmo do ser humano? Não tem jeito? Não tem escapatória, Arthur. A segurança que o ser humano tem é a segurança de confiar em alguma coisa maior. Mas a solidão traz para ele essa realidade, Arthur, que é a realidade do limite. Só o fato de sermos indivíduos quer dizer que nós estamos separados do todo. Isso daí quer dizer, então, que a solidão faz parte da vida normal do ser humano. Agora, nós sempre sabemos por que nos sentimos só. Nós vimos várias pessoas que estavam em um asilo e elas disseram por que se sentiam sozinhas. Dá para saber? Tem motivos bem concretos, né, Patrícia? Motivos como essa falta de visita, motivos como são, então, a falta de telefonema, essa falta de um contato com uma outra pessoa, realmente é um motivo concreto, mensurável, palpável. Mas a pessoa também pode ter a vivência de solidão estando com muita gente em volta, né? O caso, por exemplo, de quando você está com pessoas que não têm a ver com você, que não têm identidades de princípios, então você está cheio de gente em volta, mas você mesmo está se sentindo muito sozinho. Então aí seria um outro tipo de solidão, a falta de identidade, né? E aí temos o outro terceiro tipo de causa para a solidão, que seria então nos casos em que a pessoa, apesar de ter amigos, de ter um bom relacionamento social, ela tem uma falta que ela não sabe explicar bem, e essa falta também é uma forma de solidão. Como é que resolve isso, então? Não temos uma mágica, né, Patrícia? Não tem uma solução milagrosa, mas tem macetes que a gente pode usar e que o telespectador, muitas vezes, a gente viu nas entrevistas aí várias pessoas já sabendo fazer isso, que é lidar bem com a solidão. A solidão, ela vai se tornar um problema quando você fica incomodado com a sua companhia, que na verdade quando você está só, você não está tão só assim, você está com você. Mas essa falta de alegria de estar com você mesmo pode trazer realmente um mal-estar grande. Mas se a pessoa sabe lidar com isso, se ela aprende, né, aos pouquinhos a trabalhar a solidão como uma forma até de aprendizado, de autoconhecimento, então os danos, né, os problemas reduzem muito. Fica mais fácil. Quero voltar um pouquinho às três formas de solidão. Qual delas é pior, na opinião do senhor? Arthur, a solidão que é por falta da presença, ela é simples porque basta haver presença. A solidão por falta de identidade também não é tão complicada, que você muda de grupo, você deixa aquele grupo anterior e procura um outro grupo com o qual você se identifique mais. Mas a mais difícil é essa solidão que a gente chama de solidão existencial, né? A solidão existencial, então, é quando a pessoa sente falta de alguma coisa que ela não sabe dizer o que é. No fundo, Arthur, é a falta do contato consigo mesmo. A solidão, então, envolve essa falta de contato da pessoa com ela mesma. Isso daí, então, vai exigir um desenvolvimento dessa pessoa, uma construção. Quer dizer, agora o senhor diria, uma pergunta que normalmente eu sempre acabo fazendo, que o mundo de hoje permite um agravamento dessa situação, que a pessoa se encontre menos? Esse mundo corrido, cheio de informações, angústias, enfim, competição? Sem dúvida, Arthur, porque o mundo que corre muito, ele vai trazer o quê? Relações superficiais, relações que não são consistentes. Então, as pessoas têm pouco tempo para desfrutar das amizades, dos conhecimentos que têm com outras pessoas. Então, ora a pessoa está trabalhando, ora essa pessoa está descansando. Então, pelo pouco tempo para cultivar essas relações, é importante lembrar ao telespectador que as relações humanas, elas precisam de ser cultivadas. Não basta você gostar de uma pessoa, você precisa de demonstrar isso. Você, como maltratar uma planta, precisa de colocar água ocasionalmente, de tempos em tempos, não pode demorar muito tempo sem colocar essa água. Então, as relações têm que ser o que a gente chama de estabelecimento de vínculos, manutenção disso, cultivar. Agora, esse sentimento de solidão tem uma ligação com baixa autoestima ou não? Quer dizer, está buscando a conquista diária também? Porque se você não se sente coerente, se você não tem aquela sensação de alegria de ser você mesmo, é claro que a sua companhia vai ser uma companhia desagradável, insuficiente, né, Patrícia? Então, a gente entende que a pessoa tem duas formas de construir essa que a gente chama de vacina contra a solidão. Uma que seria, então, essa questão de ir construindo o gostar de si mesmo. Isso envolve, de novo, a gente tem falado muito, né, a coerência, prometer e cumprir, né? Fazer pequenas promessas, depois promessas um pouco maiores, mas sempre estar nessa luta para ser melhor a cada dia. Isso inclui tudo, né? Fazer ginástica, faz mesmo, vou comer menos, vou fazer um curso e sempre está cumprindo. A gente começa falando sobre os hábitos, então, né? A questão dos hábitos alimentares, dos hábitos de exercício, do hábito do cigarro, da bebida, de outras drogas, né? Então, nesse caso aí, a gente sabe que realmente são coisas concretas e objetivas a serem feitas. O mais sutil envolve, então, essa questão que a gente chama da questão espiritual, né? É você conseguir trazer Deus para dentro de você e entender que, tendo Deus como uma companhia contínua, você não tem tanta vulnerabilidade, você não se sente tão abandonado. Doutora Luiz, quando a solidão se torna uma doença?
É quando a pessoa vicia na solidão, né? E esse vício, o que é? A pessoa que não permite ao outro se aproximar dela. Existem pessoas que realmente constroem uma barreira tão grande que recebe um telefonema e não retorna, que recebe um agrado, uma carta e não retorna. Ou seja, você pode viciar em ser só como uma defesa inadequada neurótica. Isso não é normal, então, claro. Não é normal, né? É uma defesa que a gente chama de uma defesa neurótica precária, é um tipo de distúrbio. E o outro caso é quando a solidão se transforma em depressão. Quando essa pessoa, por estar se sentindo só, não é capaz de levantar-se, não é capaz de sair da cama e ir, vamos dizer, como se diz na gíria, ir à luta para construir vamos dizer assim, essa derrota da solidão, ou seja, vencer o processo da solidão. Temos tratamento para isso? No caso, quando a coisa está tão grave assim, óbvio, você usa antidepressivos, você usa substâncias, Arthur, que tragam, então, entusiasmo, que tragam mais energia para essa pessoa poder, então, iniciar um movimento de construir relacionamentos, de construir vínculos. Mas o bom mesmo é cultivar as relações, é verdade? Sem dúvida nenhuma, né? Principalmente começando pela relação consigo mesmo, né? A relação com o plano espiritual, que é fundamental, e a relação com o outro ser humano, que, na verdade, apesar de todos os defeitos, todos nós temos condição de obter, a partir do outro, um aprendizado. Ok, doutora Luiz, então muitíssimo obrigado pela presença aqui. Feliz Obrigada. 2004. Feliz 2004. Cheio de companhia. Cheio de companhias boas. Muitos amigos. É isso mesmo. Ok. O tema coragem foi escolhido por 43% das pessoas que ligaram durante a semana para o MGTV. Aqui hoje no estúdio está o psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade. Uma pessoa, ela já nasce corajosa ou ela pode se tornar assim? É a tendência, Patrícia, de que a coragem tem a ver com a parte emocional. Tanto é que a própria palavra cor, né, começa com cor, que tem a ver com coração. Então, a coragem, ela pode, sem dúvida, ser desenvolvida, mas existem aquelas pessoas que naturalmente são mais corajosas. E aí elas precisam de algum estímulo? Sim, aí você tem um tipo, vamos chamar aí de treinamento, né? E às vezes, como a gente vai falar um pouco à frente, às vezes tem algumas doenças que vão diminuir a capacidade de coragem dessa pessoa. Mas ela tem como melhorar o nível de coragem, mas não podemos esquecer que a coragem não tem a ver com o pensar, não tem a ver com a mente, mas tem a ver principalmente com uma parte mais automática, mais instintiva. É isso que eu queria, só para dar um fecho nessa parte, quer dizer, ela tá intimamente ligada à química humana, mas ao meio social que essa pessoa vai, por onde essa pessoa vai passar a vida toda? Não, Arthur, eu acho que o meio social nesse caso aí, ela pode até, a ação do social pode diminuir uma pessoa que no início, um jovem que é corajoso, ele por pressão, por limites, por imposição externa, ele pode diminuir essa capacidade de coragem. Mas aumentar a coragem, o social eu acredito que não. Na verdade, a coragem é uma coisa mais automática, mais instintiva, e nós consideramos como fundamental, isso cabe lembrar ao telespectador, que nós todos temos que estar atentos a isso, é o fato de que a coragem pode te levar, pelo fato de estar em excesso, a uma situação de risco, né? Então, o medo, é lógico que nós não devemos ficar cultivando o medo, mas o medo, de uma certa maneira, é uma defesa, é uma proteção. Então, o que a gente chamaria de excesso de coragem, na verdade, não é um excesso, mas sim uma falta de noção de risco, uma falta de noção de perigo. O cérebro, o sistema nervoso central, a lógica vai nos ajudar. Quando a situação de risco está clara, aí você refrear essa coragem. Muitas pessoas relacionam a coragem como aquela pessoa boa de briga. A coragem é isso, é o ser corajoso. Nós vimos aí vários depoimentos interessantes com a questão da coragem no cotidiano das pessoas, né? A falta de coragem pode levar a pessoa a que resultados na vida, doutora Luiz? Olha, a capacidade que a coragem nos traz, Arthur, é de vencer os limites que a vida, que a lógica nos traz. Então, a coragem, na definição original, é a capacidade de vencer obstáculos, é a capacidade de vencer desafios. Portanto, a coragem é o tempero que vai fazer com que a vida seja uma coisa mais possível, mais viável, né, de se obter melhoras pessoais nas suas coisas. A falta de coragem, ela pode ser manifestada através de um quadro depressivo, pode ser através da preguiça, né, essas pessoas que estão sempre adiando as coisas, e a falta de vontade pode trazer uma coisa para nós também muito prejudicial, que é a falta de ânimo, de entusiasmo. Então, a pessoa se envolve menos com a vida e ela tem, então, uma diminuição na sua capacidade de ser feliz. Agora, essa falta de coragem é por não acreditar que aquele sonho, aquela meta não pode ser atingida, ou é receio mesmo? A pessoa tenta se prevenir de algum mal?
Sim, pode haver isso que a gente chama de defesa, né, Patrícia? Mas uma defesa que a gente chama de inadequada, né? É aquela pessoa que, para não sofrer, ela não se permite sentir. Então, ela também, além de não sofrer, ela não desfruta a vida. As pessoas que não acreditam também que aquilo seja possível, talvez por isso se acomodem? O pessimismo, nós podemos dizer que ele tem a ver também com a falta do tempero. Vamos pensar em tempero para coragem, porque seria, vamos dizer assim, um acréscimo, um além que a gente recebe. Então, o pessimismo, obviamente, é uma falta de coragem, porque a vida é um desafio, o telespectador sabe muito bem, um desafio muito pesado para todo mundo. Não tem ninguém que não tenha dificuldades, que não tenha seus problemas, suas tendências, que a gente chama, né, Patrícia, de tendências desviantes. Mas é justamente a coragem que nos leva a acreditar na possibilidade de você vencer barreiras, vencer desafios e ir melhorando pouco a pouco, né? Esse é um problema do ser humano, a gente às vezes é muito imediatista. Então, assim, o que eu não consigo em pouco tempo, eu não vou conseguir nunca. Na verdade, não pode ser assim. Agora, uma pessoa que se considera medrosa e que está nos vendo agora, o que ela deve fazer a partir de agora? Porque tem o fator do corpo também, né? Glândulas, hormônios, etc., alimentação. Sim. Nós temos que lembrar ao telespectador 2 pontos básicos. As glândulas, que seriam então a tireoide e as suprarrenais, aquelas glândulas que ficam em cima dos rins, que quando estão funcionando pouco, são então fonte de falta de coragem, de falta de ânimo, de falta de entusiasmo, né? E temos também o elemento do mineral ferro, né? A pessoa que tem anemia, ela vai ter uma tendência a ser mais devagar, mais medrosa e às vezes até dá a impressão de uma pessoa depressiva. Então, para a pessoa medrosa, a gente tem basicamente essas recomendações de confirmar se a tireoide está funcionando bem, se as suprarrenais estão bem, se o teor de ferro no sangue está no nível correto, até porque o ferro é mal absorvido pelo intestino, então às vezes tem uma boa dieta, a pessoa come bem alimentos ricos em ferro, mas não absorve. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa ideia de que a gente pode ter, então, um trabalho de terapia, um trabalho de medicação para poder acelerar isso. Então, tanto a terapia quanto a medicação funcionam como catalisadores, para ajudar a pessoa, mas não para substituir o seu esforço pessoal. Tem tratamento, com certeza? Tem tratamento, né? E todos nós precisamos de ter um pouquinho de medo, mas precisamos de ter mais coragem do que medo. Como disse aquela senhora, né? Bola para frente. Exato. Certo. Obrigado, doutora Luiz.